Oi, Oi, Ju, Pan, tudo bem? tudo e você? Tudo bem, tudo bem, sim. Tá linda, hein? Demorei um pouquinho para entrar, você também tá muito linda. Obrigada. Então tá bom. Não, tranquilo, não tem problema não. Então Estava vamos aqui. dar início à nossa live, né? Eu convidei aqui a Vanessa, especial, consteladora, para a gente conversar sobre empresas familiares, né? Então, qual que é a nossa questão aqui? A gente trabalha com empresas familiares. E a gente percebe que existem muitos conflitos familiares, né? E que muitos conflitos que a gente tenta resolver somente pelo lado jurídico, mas a gente percebe também que existem algumas violações das leis sistêmicas, né? Então, quando a gente consegue unir a questão do lado jurídico com as leis sistêmicas, a gente consegue um resultado melhor para o nosso cliente, né? Que a gente consegue entender melhor o conflito. Então, eu convidei a Vanessa, que é especialista em constelação familiar, junto com a Gabi, para a gente conversar aí sobre essas questões familiares, né? Então, Van, explica para a gente um pouquinho como que funciona essa questão familiar, a relação entre pais e filhos? Como que deve ser? Porque a relação entre pais e filhos ela é desigual, né? Então, ela é pela questão sistêmica, ela assim, o pai dá mais, né? E o pai dá e o filho recebe. Então, não é uma relação igual, né? Agora, como que deve ser a relação entre pais e filhos no comando das empresas familiares? Explica para a gente como que deve funcionar essa situação. Ah, legal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, para falar um pouquinho, né, de como é o olhar da constelação familiar, da constelação sistêmica e organizacional para as empresas familiares e as empresas em geral. É lógico que as empresas familiares, ela vai se misturar um pouquinho em relação à constelação familiar, né? Aos nossos relacionamentos familiares. Então, o que que a gente percebe? Quando a gente tem uma empresa familiar, a primeira coisa que a gente deve observar é a hierarquia. Quem chegou primeiro nessa empresa familiar? Quem são os fundadores dessa empresa familiar? Ela foi fundada pelos pais ou ela foi fundada pelo filho e o filho convidou os pais a vir participar? Porque, como a Ju mencionou, o que acontece nas relações familiares a única exceção que se tem é os pais dão e dão o que há de mais importante para os filhos, que é a própria vida, né? Que vem através dos pais. Mas nas empresas familiares, não necessariamente isso acontece. Uma vez que a gente observa quem chegou primeiro na empresa familiar, a outra parte, ela tem que ter um respeito em relação a esses que vieram antes. Então, o que muitas vezes acontece? Os filhos, eles criam uma empresa, convidam os pais. E aí que está a sacadinha que é diferente da relação familiar. Essa ordem, ela se inverte. O filho, ele chegou antes, então ele tem precedência aos pais. E cabe aos pais respeitar a decisão de acho do meu filho. E quando o filho chega antes, chega depois, a empresa foi fundada pelo pai, pela mãe, e os filhos foram chegando nessa empresa para trabalhar, ele também precisa ter essa postura de respeito, né? Parece que é um pouco semelhante com a empresa, com a relação familiar, mas aqui a gente vai olhar o respeito em relação a quem fundou, o respeito em relação à função que cada um exerce. Então, é essa observação assim, a princípio que a gente tem que se atentar quando a empresa é familiar. Então, assim, precisa ter um protocolo familiar e um protocolo. Normalmente, o protocolo familiar dentro de casa é diferente do protocolo familiar na empresa. É isso? Sim, é diferente. Não é bem uma palavra protocolo, é a sua postura.
Qual é a minha postura dentro do meu sistema familiar? Ele é um. Qual é a minha postura dentro da minha empresa familiar? Aí ela é outra, o olhar é outro, né? Na relação familiar, os pais vão ser sempre os grandes e os filhos vão ser sempre os pequenos, independentemente da idade que tenham. Ah, hoje meu pai já conta com 70 anos e eu tenho 40. Ele vai ser sempre o grande, por mais que hoje eu já seja adulta. Nas empresas familiares, a gente precisa observar a ordem de chegada, porque é bem provável que essa situação possa se inverter. A empresa foi fundada pelos filhos, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado para que, quando se inverte essa ordem, essa relação familiar não venha a interferir na relação empresarial. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É ter uma postura muito firme de saber qual é o seu lugar dentro de cada sistema. Certo. E como que pode interferir no sucesso da empresa a relação? Então a relação, se é, por exemplo, um pai que criou a empresa e o filho vai ocorrer a sucessão empresarial, como que deve ser feita essa sucessão? Se essa relação pode interferir no sucesso da empresa, se for uma relação equivocada? Ju, então, acontece muito essa situação de interferência, é, até antes da sucessão, né? Até sucessão a gente vai falar uns dias mais à frente, numa próxima segunda ou na outra, não me lembro agora. Mas o que acontece? Vamos supor, a gente tem o pai e o filho, e lá na relação familiar deles, a relação não vai nada bem. Tem muitas brigas, muitos conflitos, discussões. E eles têm uma empresa familiar, onde, por exemplo, o pai é o fundador e o filho chegou para trabalhar depois. O que acontece nesse momento? É muito provável que aquele conflito que é praticamente às vezes diário familiar, ele seja transferido nesse momento para as empresas, para a relação empresarial. E aí se perde totalmente um respeito, se perde totalmente o para que aquela empresa ela surgiu, qual é a finalidade, e esse emaranhamento vai se confundir ali, e o que, que a gente chama de transferência? Isso de transferência de conflitos familiares para o ramo empresarial. E aí é muito difícil o sucesso nessa empresa, porque você vai estar misturando os assuntos familiares com os da empresa. Então, nesse momento, a gente sugere que o pai e o filho que realmente querem olhar para essa situação que está gerando um conflito lá na empresa, eles olhem primeiro para essa relação familiar. Aí, depois disso, é possível olhar qual é realmente um problema da empresa. Tem que se separar. Entendi. E como que a gente consegue separar essa relação familiar e a relação da empresa? Como que é feita essa separação? A gente costuma criar conselhos aqui no escritório, né? Uhum. Enfim, mas como que a gente pode, através de uma questão sistêmica, analisar isso, essa diferença? Então, Ju, aí seria para a gente ver se um problema ele vem é, da parte familiar ou é da empresa, seria através da constelação, da gente colocar uma constelação e ver aonde é que está o ponto do problema. Nesse momento, a gente consegue ter uma clareza melhor daquilo que o sistema pode mostrar para a gente, se aquele problema que vem reverberando na empresa, ele vem também do sistema familiar dos fundadores dessa empresa. Ou não. Ah, não, é um problema realmente da gestão empresarial. E aí a gente olha a parte da gestão. E aí é caso a caso, não dá para a gente cravar, ó, é porque acontece isso ou porque acontece aquilo. Cada situação ela é única, né, para a constelação. Então a gente não tem como cravar, mas teria que olhar especificamente cada relação. Aí a gente tem como ter um parâmetro se isso é de agora da empresa ou já vem de antes.
Tem um comentário aqui muito interessante que está dizendo assim: conflito nem sempre é ruim, muitas vezes ele traz bons resultados, né? Na verdade, o conflito ele sempre é uma porta para uma melhora, né? Para a gente trazer um resultado bacana, né? Para a gente construir bons resultados, né? Então, trabalhar que muitas vezes é difícil identificar o conflito, né? Porque há uma mistura de papéis, as pessoas não conseguem entender direito qual é o conflito. Então, como que a gente consegue? Assim, o que a gente vê nas demandas que a gente atende é que é muito tênue a separação de papéis, né? Então, é difícil separar os papéis, o papel de pai, o papel de filho, porque quer queira, quer não, você continua sendo filho, né? E o outro também continua sendo pai. Então, e muitas vezes as pessoas não conseguem separar os papéis, né? O papel que seria o papel de pai, o papel de filho, entendeu? Então, assim, então já seria essa questão, entendeu? Como que a gente consegue, aos seus olhos, separar o que, que seria papel de pai e o que, que seria papel de... Como que as pessoas conseguem separar os papéis, né? É, a gente vê essa dificuldade dessa separação, da É. pessoa entender qual é o papel dela. Então, assim, qual é o papel do filho enquanto filho na empresa, qual é o papel do pai enquanto pai na empresa, e qual é o papel do pai né, no âmbito familiar e do filho no âmbito familiar, porque realmente são relações muito diferentes, né? Sim, são. Em relação à questão do conflito, o conflito ele sempre é interessante. Por quê? Até o Bert traz a frase: se uma situação ela é perfeita, ela está morta, estagnada, não dá para se fazer mais nada. Mas como a gente está diante de uma situação que ainda não é perfeita, ou seja, um imperfeito, esse pode evoluir. Porque é aí que a gente vai olhar e ver o que não está bacana. Por que a minha empresa está tendo certas dificuldades para poder ter uma ampliação, por exemplo, contratar, vender mais? Então, é só através desses conflitos, dessa imperfeição, que a gente pode evoluir. Então, é super útil o conflito. E aí, se apegando um pouquinho à questão dos papéis, ele é uma linha tênue. Mas o que é interessante nas empresas é o seguinte: a empresa ela sempre vai se pautar pela capacidade, pela competência. Então, essa é a jogada que a gente tem para diferenciar os papéis. Um pai, ele sempre vai ser pai. Um filho, ele sempre vai ter ser filho. E essa relação, ela tem por que existir, ela tem os seus aprendizados a serem olhados para poderem, então, evoluir, seguir adiante. E na empresa é a mesma coisa. Só que o que acontece muitas vezes que a gente percebe é que, assim, por vezes, só por ser filho, eu deveria ter um papel diferenciado dentro da empresa. O meu pai é o fundador da empresa, então eu deveria, como filho, ter um cargo de gerente, diretor, dependendo do tamanho da empresa. E aí é onde a gente tem que diferenciar, porque se a gente parte do pressuposto que só por ser filho eu tenho certos direitos, eu tenho uma tendência a levar essa empresa à falência, a um desgaste e grandes emaranhados. A gente tem sempre que se pautar pela competência, não tem como. É interessante que, na parte familiar, as leis sistêmicas, elas trazem, o Bert trouxe para a gente uma questão das ordens, que é a hierarquia, o dar e receber, e também a hierarquia e o pertencimento. Então, pertencimento, a hierarquia, o dar e receber. Nas empresas, na constelação organizacional, a gente tem essas mesmas três leis participando. Então, a gente também vai olhar para a hierarquia, que tem a ver com a ordem de chegada, a gente também vai olhar para o pertencimento. Como que é esse meu pertencimento? Ele é temporário ou eu sou fundador, ele vai ser para sempre?
E eu vou olhar também para o equilíbrio das relações, né? Entre um diretor, um subordinado, a gente tem que ter um equilíbrio aí. Só que as empresas, elas têm um quarto elemento, que é a competência. É através da competência que a gente pauta a divisão dos papéis. Ali eu vou saber qual é a minha função dentro daquela empresa. Então, eu preciso ter essa clareza, porque se eu não tenho essa clareza e não pautar o papel que eu exerço pela competência, eu não estou dando a essa empresa o papel dela, que é para que que ela serve. Quando a gente cria uma empresa, o mais importante é saber para qual finalidade aquela empresa foi fundada. Ela não pode ter sido fundada para o proprietário ganhar dinheiro. Ela tem que ser fundada para servir ao todo. E a partir do momento que eu sirvo ao todo, eu entro num fluxo. Então, isso tem que ser pautado dentro da competência. A competência está olhando ainda para esse todo? Para que essa empresa ela existe? Então, é por Sim. aí que a gente vai olhar essas questões, né? E é bom a gente ter uma noção exata de qual que é o meu lugar dentro do meu sistema. Ah, aqui eu sou o filho. Eu vou tratar de uma relação com o meu pai, dono da empresa. Posso até estar no ambiente da empresa, o que não é muito adequado, mas aconteceu algo muito, preciso falar uma situação familiar. Eu sou filho. Ah, aqui agora eu sou filho, mas eu estou como o papel que eu desempenho dentro dessa minha empresa. Então, a relação é pela competência. Certo. Pela competência, quando o filho vai trabalhar, ele não necessariamente precisa começar num cargo assim. Qual que seria o cargo que ele começaria? Por ser filho, porque assim, o que a gente escuta dos funcionários da empresa, né? A gente escuta essa questão de que ele é filho do dono, então ele pode tudo. Então, assim, a visão que as pessoas têm é que por ele ser filho do dono, ou por ser filha do dono, ele já entrou dono, né? É Então, errado, assim, né? aí já entrou, e era assim, e aí existe essa questão até dos papéis, até que os funcionários também não conseguem separar muito, né? Então, é uma questão mais complexa da gente trabalhar, né? Então, assim, mesmo ele entrando depois, ele respeitaria os funcionários que já estão ali, mesmo sendo filho, como se ele tivesse vindo depois, não é isso? Assim, para que a gente consegue entender? Explica um É pouquinho isso para a exatamente isso. gente, Van. O que acontece? O que é o ideal, né? A partir do momento, por exemplo, que o meu pai ou a minha mãe tem uma empresa, e aí eles vão tocando essa empresa. De repente eu cresço e vou participar dessa empresa. Qual é o ideal para mim? O ideal não é eu entrar ali simplesmente porque eu sou filha deles, então eu posso já chegar num cargo elevado. O ideal é que eu entre num cargo mais inferior, onde eu vou conhecendo todos os aspectos daquela empresa, todos os setores. Vou passando pelos setores e ainda assim, dentro de cada setor, eu possa perceber quem estava antes, ter respeito por quem estava antes, que está me ensinando aquele serviço, e assim eu vou fazendo o meu caminho dentro da empresa. E aí eu chego, conforme os anos e a minha experiência, num cargo que para mim é adequado, dentro da minha formação, dentro daquilo que me compete, dentro daquilo que eu tenho competência para executar. É assim que a gente faz. Esse é o ideal. Por quê? Se eu faço o caminho inverso, então aí eu já chego ali como se eu fosse a gerente da empresa. Será que aquele colaborador ele vai olhar para mim com respeito? Será que ele vai acatar aquilo? Eu posso até ter boas intenções e boas ideias, mas será mesmo que ele vai me acatar? Porque eu estou chegando agora. Então, quando eu chego agora numa empresa, ainda que eu vou entrar com um cargo
mais elevado, eu tenho que ter uma humildade em relação àqueles que estavam antes. Como que eu tenho essa humildade? Eu ouço, eu me coloco com eles no mesmo nível, no mesmo patamar. É o que a gente chama também de administrar ou comandar do último lugar. Eu cheguei agora, então eu chego devagar, com humildade. Isso quando eu tenho uma boa competência. Pessoas que são, né, têm uma formação, eu me formei e aí eu vou trabalhar na empresa do meu pai. Se eu vou entrar como gerente, por exemplo, nesse momento, sem ter passado por todos os setores que seria o caminho viável, eu tenho que pelo menos ter entender que eu vou comandar, mas lá do último lugar. Eu vou ouvir a todos que estavam antes de mim, em todos os setores. Se eu não consigo fazer dessa forma, eu não ganho a empatia do próximo e ele não me respeita. Então, o funcionário vai se sentir incomodado com a minha presença, ele não vai acatar ordens que eu tenha dado. E aí a gente vai criar um emaranhado dentro daquela empresa, porque a gente não respeitou quem veio antes, pulei e quis me impor. É verdade. Vão estão comentando aqui, assim, que muitas vezes a relação entre os pais e filhos, eles, eles têm um impacto negativo, assim. Então, estão colocando aqui que eles, assim, muitas vezes eles têm um aspecto muito ruim para os funcionários, né? Então, eles, assim, os funcionários... E, na verdade, acaba acontecendo em empresas familiares que quando realmente existe esse conflito familiar, acaba mesmo que o funcionário, muitas vezes, acaba tendo que. Acaba tendo contato com questões familiares mesmo, né? Com questões que não são exatamente Da empresa. empresariais. Então, eles estão, né, colocando aqui, não, mas muitas vezes os pais e os filhos é que separam, que acabam com a empresa, enfim, e separam muito mais que os próprios funcionários, que muitas vezes, né? Então, e realmente é uma situação. Aqui no escritório, a gente tenta criar regras de protocolos familiares, conselhos familiares, conselho familiar para trabalhar a questão familiar e o conselho também corporativo para trabalhar as questões corporativas, justamente para não para que o funcionário não tenha realmente que lidar com esse conflito familiar que muitas vezes acaba acontecendo, que eu acho que é justamente isso que você estava explicando sobre a questão do sucesso, não é isso? Porque se Isso. o funcionário se o funcionário na realidade tem contato, né, as pessoas que trabalham uh, tem contato com questões que são familiares e não são exatamente corporativas, não fazem parte do contexto corporativo, isso prejudica, não é, a empresa? É de respeito, né? O funcionário, ele vai olhar para aquela situação que não vai ter um comando claro. Então, para ele, aquilo ali não vai ter nenhuma efetividade. Ele não vai respeitar aquela empresa. E isso acontece quando há essa separação dos funcionários, acontece porque aquela relação familiar ela está sendo levada para o âmbito empresarial. E é aí que não pode acontecer, né? Porque você mistura as empresas familiares são a grande maioria das empresas aqui no Brasil. Então precisa ter um olhar muito minucioso da postura que você exerce dentro da sua empresa familiar. Ah, eu levo os conflitos da minha casa para lá. Isso daí é tendencioso muito provavelmente vai começar conflitos e essa empresa não vai prosperar, vai se endividar, os funcionários vão entrar e ao sair vão entrar com diversas reclamações trabalhistas, porque você, na verdade, está vivendo só conflitos, só conflitos. Então é preciso parar, buscar ajuda profissional de gestão, né? A parte jurídica também, todos têm que trabalhar juntos, caminharem juntos para olhar para a empresa e para
os donos terem consciência de que eles precisam olhar para suas relações familiares, para que aquela relação familiar se ajuste, o sistema familiar fique em harmonia e assim o sistema empresarial consiga se separar um pouco desse sistema familiar, caminhar com seu próprio sistema empresarial. E isso é bacana, porque aí você traz força para o sistema, você traz força para o sistema familiar da pessoa, dos fundadores, daqueles que participam, e você traz força porque os colaboradores enxergam aquela empresa com o objetivo para que ela nasceu, e os colaboradores passam a admirar os seus fundadores, né? E isso acontece através dessa separação. Tem que se ter noção de qual é o seu lugar ali, né? Não posso fazer da minha empresa uma extensão da minha casa. Não vai dar certo. Então, Van, só para a gente fechar o raciocínio, então, assim, quando a relação é familiar, o pai dá mais e o filho recebe. Então, é uma relação desigual. Aí, no momento em que passa a ter uma relação entre pai e filho, né? Mas essa relação já é no âmbito empresarial, aí essa relação deixa de ser desigual. Aí é uma relação que tem que ser baseada na reciprocidade, é isso? Isso. Na verdade, assim, não é que a relação familiar ela é desigual. Na constelação, a gente não usa esse termo. O que a gente usa é algo natural. É o único momento dentro das relações no âmbito familiar, então a gente tem relações afetivas, as relações de amizade, relacionamentos de trabalho. Na relação entre o pai e o pai e a mãe, eles dão algo ao filho que o filho não consegue trazer de volta, que é a oportunidade de ter chegado nesse mundo, através da vida que veio pelos pais. Então, como que o filho pode trazer isso de volta? Ele não pode dar isso de volta para os pais, mas ele pode ter outros filhos, se assim for o desejo dele, criar projetos que vão fazer com que outras pessoas sejam tão beneficiadas. Então, ele dá algo também ao mundo, de alguma forma. Então, não é que ela é desequilibrada, é a relação natural. Na relação empresarial, a gente sempre vai olhar a ordem de chegada dentro da empresa. Então, quem fundou essa empresa? Falando das empresas familiares, né? Quem fundou essa empresa? Foi o pai e a mãe? Foi o pai? Foi a mãe? Ah, não, foram os filhos? Os pais vieram colaborar com os filhos depois? Porque também é totalmente possível. Ah, é um tio e o sobrinho veio trabalhar nessa empresa? Então, a gente vai olhar a ordem de chegada dentro dessa empresa. Isso é muito importante, né? Qual é o momento que eu chego nessa empresa? Isso vai pautando a hierarquia e a ordem dentro dessa empresa. Fica muito mais fácil de se administrar a partir do momento que eu sei qual é a minha ordem, qual é o meu lugar dentro desse sistema. Ah, sim. Então, quem chegou primeiro tem um lugar hierárquico maior do que quem chegou Precede. num segundo E lugar, é isso? precede quem chegou primeiro, precede quem chegou depois. E isso, na Então, verdade, estaria envolvendo todo mundo, inclusive os funcionários, não é? sim, todo mundo. Independente se você é pai, se você é filho, independente, né? Se a empresa é familiar ou se é uma empresa corporativa sem ser familiar, a gente vai levar esse olhar que tem a ver com a hierarquia, né? Então, é uma das leis sistêmicas. Mas a gente vai olhar, aqui não tem nas empresas essa questão de um pai vai ser sempre doador. Nas empresas não tem essa função. Isso só existe nas relações familiares, Então, por isso né? que eu uso o termo desigual, porque o pai e a mãe, né, a relação dos pais é de doar, né? E a relação dos filhos é receber. E essa Sim, relação, ela sim. não, na verdade, ela não tem qualquer outro tipo de relação familiar, isto não existe, que um doa e outro recebe, né? É uma Isso, você relação na verdade, mais assim, você mais vai buscar o equilibrada, né? equilíbrio. Isso, você vai buscar sempre o equilíbrio. Só que é aquilo, a partir do momento que eu recebi dos meus pais, eu vou transmitir também para frente.
E aí, neste ponto, é que eu equilibro, né? Na hora que eu transmito para frente para os meus filhos, nesse ponto é como se fosse aquela bola dourada que o Bert Hellinger fala, né? Que eu tenho Mas uma não bola só, dourada. não, é lembrando aqui que não é necessariamente eu tenho que então ter filhos para poder transmitir isso que eu recebi dos meus pais. Isso se resume, se a gente for pautar pelo próprio Bert Hellinger, ele não teve filhos, mas a obra que ele nos deixou é incrível, né? Então ele traz tudo isso que ele recebeu dos pais e transmite para frente. Essa é a mesma posição. Nas empresas, isso não tem. O que tem é a ordem de chegada dentro do sistema, que aí Sim, vai de acordo com todas as outras relações, né? Por exemplo, relacionamentos afetivos. Ah, teve um primeiro relacionamento, aquele precede esse outro relacionamento. Seria mais ou menos isso. sei. Então, assim, para a gente capturar os conflitos, identificar o conflito, quando a gente chega numa empresa familiar, a gente vai primeiro identificar se o conflito é familiar ou não, né? Se o conflito está no âmbito da gestão ou se o conflito está na família, e aí a gente vai trabalhar esse conflito, ou que a questão da constelação familiar também, mesmo que o conflito não seja familiar, que o conflito seja corporativo, eu posso, numa reunião de conciliação, numa reunião de mediação, também chamar um constelador para poder avaliar aquela empresa, porque muitas vezes pode ser repetição de padrão passado, não é isso? Porque a constelação não é só para se o problema for familiar, pode ser que não. Não, não. A gente tem a constelação que vai olhar para o sistema familiar e a gente tem as constelações que vão olhar para o sistema organizacional das empresas. São assuntos diferentes, Diferentes. olhares diferentes, com algumas características semelhantes, sim, né? Como eu já citei aqui, as leis sistêmicas, elas incorporam as organizacionais. Na organizacional, a gente ainda tem a lei da competência, que a gente vai sempre se pautar por ela. Mas quando a gente vai para uma empresa, por exemplo, a gente vai olhar primeiro o contexto, escutar. Primeiro passo, o que está acontecendo aqui dentro dessa empresa? Então a gente vai colher essas informações. A partir do momento que a gente colhe essas informações, a gente pode colocar uma constelação. Então a gente vai colocar uma constelação. Senhor proprietário, aceita uma constelação? Sim, gostaria de olhar para ver qual é a situação. Aí a gente começa com constelação. O próprio campo ele vai mostrar para a gente se aquela situação está ligada ao sistema familiar dos fundadores ou se está ligado mais à questão de gestão empresarial. Se ela estiver ligada a uma questão familiar, o ideal é a gente parar a constelação e conversar somente com o fundador, com aquele familiar, se ele tem a intenção de olhar para o seu sistema familiar. Porque a gente lembra sempre que isso tem que ser é, livre, a pessoa tem que querer olhar. Porque se a gente força aqui mostrar uma situação, principalmente se a gente estiver no âmbito empresarial, situações de família da qual ele não queria olhar, isso daqui vai trazer para o constelador certas responsabilidades, né? Então, isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente faz uma constelação no âmbito empresarial, para a gente ter uma noção de que eu não posso simplesmente tocar ela como se eu tivesse numa constelação familiar, porque numa constelação familiar a pessoa já procurou a gente para isso. Na empresarial, ele quer ver a empresa dele. Ah, mas se a empresa dele o problema está na familiar, eu preciso parar e perguntar para ele. E aí a gente faz separado. Isso é muito importante. Queria deixar bem frisado isso aqui, porque são situações de relações que muitas vezes trazem dores, questões de segredos familiares e que muito provavelmente os fundadores não vão querer compartilhar com o restante da empresa. Sim, é que
Na verdade, por isso que a gente tem criado conselhos familiares só para resolver questões familiares e conselhos corporativos só para resolver questões corporativas, né? Respeitando o sistema. E eu entendo que se a gente está criando um conselho corporativo, os membros do conselho são diferentes, logicamente, dos membros do conselho da questão familiar, e que precisaria ter uma autorização do fundador da empresa para que se possa também trabalhar a família, se for esse o caso, se for identificado, né? Se for o desejo dele, né? A gente tem que sempre lembrar que ele tem que querer olhar, né? Porque senão você vai mexer com coisas que a pessoa não quer, nem vai fazer um efeito bom, porque ele não quer olhar para aquilo. Então a gente também tem que saber o momento de respeitar a decisão deles. Sim, sim, sim. Então, o pessoal está perguntando aqui que se for algo em torno da gestão organizacional, né? Aí a Isso, gente aí já acaba de a responder gente essa vai questão. colocar a constelação e vai olhar para a questão organizacional. Quem será que está fora do lugar? Quem será que Que não está está sendo deixando de fazer o seu papel, reconhecido? não é? Exato. Quem não está sendo reconhecido? Porque às vezes a gente pode ter uma situação assim de é, eu tenho uma empresa e eu tive um funcionário logo no começo dessa empresa que foi muito importante para o que a empresa é hoje, mas ele já saiu e ele não foi lembrado durante essa empresa, simplesmente se excluiu. Então essa pessoa, ela tem um papel tão importante na empresa que incluí-la, por mais difícil que tenha sido o porquê que essa pessoa de repente saiu da organização, é importante lembrar, hoje a empresa ela existe porque aquela pessoa lá atrás fez parte. Ela colaborou e colaborou de uma forma grandiosa para a empresa. Então, ela deve ser reconhecida. Esse também é um fator. Ah, vou olhar. Nossa, gente, mas aqui nesse setor de departamento pessoal, por exemplo, eu tenho pessoas que são de logística. Faz sentido? Não faz sentido. Então, eu estou fora da ordem, eu estou fora da minha função, da minha competência. Eu vou cair no quesito da competência. Então, isso tudo a gente vê na constelação organizacional, né? Isso, Qual é? esse ponto que você tocou é muito interessante, porque as empresas familiares, um ponto positivo das empresas familiares é justamente a lealdade e a confiança dos funcionários, que é um ponto que os funcionários normalmente são mais leais e mais confiáveis do que uma empresa não familiar, né? Então, esse ponto de lealdade. Então, tem que saber também reconhecer a lealdade, a confiança, o trabalho que esse funcionário teve, né? É um ponto Exatamente. bem interessante. Isso daí está ligado à lei da competência. Se eu tenho um funcionário, ele exerce um papel fundamental, ele é leal à minha empresa, eu tenho que saber valorizá-lo. Porque se eu não valorizo esse funcionário, ele vai querer permanecer comigo? Não vai querer permanecer. Então, a gente tem que olhar também para tudo isso. O quanto eu valorizo esses funcionários? Isso tudo na constelação se mostra os pontos onde a gente precisa fazer alguma interferência e corrigir para que o sistema entre também em harmonia e flua melhor a empresa. É muito importante. É bem legal que as empresas utilizem dessas ferramentas também. A ferramenta da constelação, ela é super importante, né? Bem bacana. É um jeito que a gente está, né, de tentar, na verdade, unir o direito, né, que são as regras propriamente ditas, que a gente criar conselhos, criar contratos, criar regras para serem seguidas, compliance, mas também com essa visão sistêmica, porque muitas vezes o direito ele não consegue resolver sozinho, né? Não adianta eu criar uma regra se eu não resolvi o problema na raiz, né? Eu preciso chegar até a raiz para poder identificar o conflito, e aí eu vou trabalhar esse conflito e vou criar as regras, mas eu preciso resolver esse conflito de uma maneira mais ampla, né? Por isso que é Exato. tão importante essa junção entre o direito
e as leis sistêmicas, né? Porque não adianta eu criar uma regra e não cortar a raiz do problema, né? Não fica, Ele não vai, fica coerente, né? Na verdade, né? ele fica- o que que vai acontecer? Vai virar aquela bola de neve. Ah, hoje a gente fez um contrato, resolveu acho que resolveu todo um problema, mas na verdade a gente só maquiou. Juridicamente, ele é perfeito, o contrato ele é perfeito. Só que o conflito, ele vai além daquilo que está escrito num papel, né? Ele tem a ver com as relações. Então, a gente vai olhar para essas relações. Como que eu organizo isso? Por isso, constelações organizacionais. Como eu organizo isso dentro da minha empresa? Eu respeito essas ordens, eu respeito é, é, todos os funcionários que pertenceram e pertencem ao meu sistema, eu respeito qual é a, o porquê que essa empresa nasceu, qual que é o objetivo maior, o que toca o coração, a alma do outro, com o que eu posso ofertar através da minha empresa. Isso é fundamental. Isso não está num contrato, mas os contratos, a lei, ela tem que ser respeitada. Mas a gente pode ir um pouquinho além para que a gente deixe de ficar nessa repetição. Ah, de novo, outro conflito dessa mesma natureza? De novo, outro conflito dessa natureza? Então, vamos olhar profundamente para esse conflito. Por que que eu tenho essa repetição? Porque toda hora isso daqui surge dentro da minha empresa. É, É porque se a muito gente olha interessante. para o conflito, até a criação de regras, a gente consegue criar regras de uma forma mais assertiva, né? Que consiga realmente resolver o problema e fazer com que as pessoas... Porque a regra, ela é criada, mas se a pessoa vai cumprir a regra, aí já é uma outra coisa. Então, se a gente consegue resolver o problema, trazer consciência, né? Acho que esse talvez seja o nome para que as pessoas consigam identificar e todo mundo está ciente ali do conflito, do problema, para que a gente possa criar regra e as pessoas queiram cumprir as regras, né? Queiram, porque muitas vezes a gente dá uma escapada um pouquinho, deixa de cumprir, mas aí a gente volta a ter a consciência, quando a gente tem a consciência, a gente volta para si e a gente fala, não, eu descumpri ali, eu saí um pouquinho do trilho, mas eu vou voltar. Porque a pessoa está consciente do problema, então ela vai seguir as regras que a gente cria em um contrato ou num conselho empresarial, e a gente pode conversar livremente sobre as questões da empresa e a gente pode criar normas mais efetivas, mais eficazes, né? Se Exato. existe uma questão de um olhar mais sistêmico, né? Exato. E é interessante que aí, a partir desse olhar sistêmico, você sabe, você aprende quais são as características daquela empresa que você olhou sistemicamente. Então, aí fica mais fácil até, ó, essa regra aqui não vai funcionar nessa empresa. Então, eu não posso tratar ela mais como geral. Ah, o que se aplica a todas as empresas, familiares ou não, se aplica aqui. Não necessariamente. Eu consigo ter noção dos valores daquela empresa, de como ela funciona melhor, né? Isso é muito interessante. E a partir do momento que todo mundo sabe qual é o seu lugar dentro daquela empresa, está motivado a ir de encontro ao objetivo pela qual a empresa existe. Então você só tende a crescer e a fluir na empresa, né? Porque você vai estar em harmonia. Nenhum vai estar querendo o local, o lugar do outro, a função do outro. Existe regra. Ah, hoje você quer ser gerente, você precisa passar por essa e essa qualificações. Não dá para você simplesmente por ser filho pular e vir aqui, né? Então isso dá clareza para as empresas. Os fundadores, eles têm clareza de como uma empresa funcionaria melhor se eles respeitassem essas leis sistêmicas. Sim, se todo mundo tivesse consciência disso, né? Porque realmente Sim. as pessoas não têm é difícil ter consciência, né? Nem sempre a gente tem É um consciência, né? trabalho. É um trabalho, né? Mas é possível, é possível. Sim. Ah, Ivan, muito feliz aqui por você ter ajudado a gente aqui a compartilhar esse conhecimento
junção entre o direito, né, entre as leis e também as leis sistêmicas, que a gente consegue trabalhar com isso trazendo uma sinergia entre esses dois sistemas, porque normalmente a lei. A lei no Código Civil, a lei que a gente tem, que a gente aplica, ela é muito diferente das leis sistêmicas, né? Então, ela não. Então, assim, na realidade, a gente tenta trabalhar para trazer uma sinergia entre as duas, né? Para tentar equilibrar, porque a gente percebe que só utilizando as normas, a gente não consegue resolver os conflitos, né? E que precisa trazer uma clareza sobre qual é o conflito, qual é a situação, qual é o problema, e criar realmente os conselhos para que as pessoas possam, inclusive, pertencer, né, à questão do conselho e trabalhar isso. E se for, também pode, tendo uma situação que se verifique aí que é um problema familiar, né, a gente pode resolver essa questão, né? Não, então, isso é legal, ô Ju. É, tudo que vem para somar, a gente tem que se abrir e aproveitar disso. As leis, elas estão aí, elas devem ser respeitadas e seguidas. E as leis sistêmicas, com todo esse conhecimento que o Beth e outras tantas pessoas trouxeram no âmbito organizacional, inclusive também, é super importante ter essa consciência. E, além de ter a consciência, começar a aplicar na sua vida, no seu dia a dia. É, como é a minha postura perante a minha família? A partir do momento, eu tenho uma empresa familiar, mas eu olho como é a minha postura dentro dos meus relacionamentos, da minha família, eu com certeza vou levar automaticamente isso para minha empresa também, esse lado positivo, sabendo respeitar quem chegou antes, tendo uma noção de que as relações elas devem ter um dar e um receber, um equilíbrio, e que sim, todo mundo que contribuiu para a existência daquela empresa, elas pertencem. Não dá para simplesmente eu excluir. Elas contribuíram de alguma forma. Então eu tenho que trazer tudo isso e reconhecer, né? Isso é muito importante. E a partir do momento que eu também tenho isso como uma filosofia de vida, tudo facilita. Porque eu vou pautar as minhas condutas nisso também, né? E aí eu não vou achar que uma lei jurídica ela é injusta. As leis não são injustas, né? Então Aí a é gente assunto para precisa 10 olhar. mil lives. É assunto para Deixa 10 quieto, mil abafa o lives caso. se as Mas leis são assim, né? justas ou injustas. É, olhando pelo fato de que eu tenho a noção da minha responsabilidade nesse aspecto, Sim, né? Qual sim. é a minha responsabilidade perante a tudo que acontece na minha vida? Será que eu vou dizer que uma lei é tão injusta assim? Né? Eu tenho que ter a noção da minha responsabilidade como ser humano, né? E não ficar colocando na conta do próximo, até da lei, se for o caso, Sim, sim. né? Van, Então, é muito obrigada por assim, agradeço. você ter me ajudado a compartilhar, né, essa questão de conflitos familiares, para a gente criar, né, um movimento de melhora nas empresas, porque muitas empresas são familiares e as empresas familiares muitas vezes não conseguem chegar numa segunda, numa terceira geração. Então, é muito importante. É uma pena, É, porque elas são uma grande maioria dentro do nosso país, e tomara que a gente consiga dar um passinho que os empresários, empreendedores olhem para essas questões de gestões, não só na parte lucrativa, mas dos relacionamentos também. porque o Isso é bacana. relacionamento é tudo na realidade, né? Para fazer, porque Uhum. a empresa que o lucro, ele não pode ser o fundamento da empresa, né? O lucro é mera consequência, né, do Ele propósito da é, empresa, né? exatamente, o propósito da empresa. O empresário tem que ter sempre em mente para que essa empresa nasceu, qual é o objetivo, por que ela toca a alma da pessoa que eu quero atingir.
Se eu tiver isso em mente, não sair desse foco do porquê que ela existe, essa empresa tende a ser um sucesso. Um sucesso, com certeza. Ah, muito legal. Muito obrigada por tudo. E Eu vamos que agradeço. finalizar então essa live. Muito obrigada ao pessoal que assistiu também, que curtiu com a Obrigada, gente. pessoal, que Obrigada, participou. viu? Um Um beijo para beijo. todos. Semana que vem tem mais, né, Ju? A Até gente vai semana que fazer uma vem. sessão aí de 4 segundas. Vai ser bem legal, gente. Venham com a gente. Nós estamos trabalhando esse tema, né? Porque é um tema que tanto a gente trabalha na criação de regras aqui para o nosso escritório, a gente cria conselhos, trabalha com problemas familiares, com problemas empresariais. Então, a gente consegue fazer essa parceria com a constelação familiar também, com essa questão sistêmica, para trazer o direito sistêmico dentro da empresa, para que a gente consiga resolver realmente o conflito de uma vez por todas, né? A gente vai criar as regras, a gente faz as reuniões, cria os conselhos, mas os problemas eles não podem ser mascarados, né? Eles precisam ser Não, resolvidos, né? exatamente. É isso. Van, obrigada, um Eu beijão, que viu? agradeço. Um beijo Obrigada. grande. Obrigada a Beijo. todos. Até Obrigada, mais. Até a gente. Tchau, próxima. tchau.